Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão, pelo que na carne. Se chamamos circuncisão feito pela mão de homens, que, naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longes e aos que estavam perto, porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Carta a Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. E com essas palavras, eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio. Você de perto, você de longe, você que está nessa penitenciária e a única coisa que você tem para ouvir a palavra de Deus é esse radinho que você está ligado nesse momento. Que Deus te abençoe, né? E que guarde aí onde você está e que fortaleça o teu espírito para que você possa se manter firme nessa jornada, nessa caminhada cristã. Bom, que você possa ser um exemplo, que você possa ser luz aí onde você está, né? Que o Espírito de Deus, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E você, dona de casa, você daí do interior, que daqui a pouco já está começando a fazer o almoço, que Deus lhe abençoe. Hoje aqui em Camboriú, um dia chuvoso, né? Eu não sei como está nas outras regiões do país, vários irmãos ligadinhos conosco de todo o Brasil e também do mundo. E você que está ligadinho conosco pelas redes sociais. Estamos aí pela fanpage dos Gideões Missionários da Última Hora e também pelo canal do YouTube do Pastor Eliel Uller. Se você ainda não é inscrito no canal do Pastor Eliel Uller, eu lhe convido agora nesse momento. Abre lá o canal do YouTube e procure lá. Eliel Uller, não tem H, tá? É U-L-L-E-R. E se inscreva no canal e ative as notificações. E sempre que tiver novos vídeos, você será notificado. E também, lá está tudo organizado por playlists, então cada lição está lá organizada pelos títulos, né? Pelos trimestres de cada lição. E assim, se você tiver um assunto que você queira estudar, você pode entrar lá e está lá separadinho, para que você possa assistir daí a aula que foi dado, né? Sobre aquele tema específico. E também na fanpage dos Gideões Missionários da Última Hora, como eu já falei. E curte e compartilhe essa live, para que a palavra de Deus ela possa expandir cada vez mais e alcançar outras pessoas, né? E também eu peço aqui aos irmãos que ainda não são inscritos, nós também temos as pré-aulas, subsídios teológicos para professor de escola bíblica dominical. Então você pode entrar lá no YouTube também. Toda quarta-feira, se você quer ver ao vivo, das 21 horas às 22h30, né, à noite. Então nós temos lá para adultos, lição de adultos, pré-aula, subsídios teológicos, para professor e todos os irmãos que são amantes da escola dominical, que já querem ter uma prévia da escola bíblica, né, para que quando chegar na aula de domingo você já ter algo a mais, né? E para jovens também, a lição de jovens também. Então você clica lá, EBD Camboriú,
e se inscreva lá no canal do YouTube. E também lá também está também separado ali por temas, né? Então você pode lá clicar e acessar as aulas que ali estão. Então que Deus abençoe a todos os irmãos que estão ligadinhos conosco. No YouTube nós temos aí no canal do pastor Eliel Uller, nós temos aí o irmão José Soares de Mato, de Teófilo Otoni, né, que já disse aqui que já está acompanhando nós pelo canal do YouTube. A irmã Janete Machado, o irmão Alexandre Queiroz, a irmã Rosângela Miller, o irmão Rubem Alegre, né, a irmã Cida Oliveira, a minha mãe, a Denise Soares, a irmã Denise Soares, Edi Janete Cardoso, Levi Pereira, né, Rosilene Hipólito, está sempre ligadinho conosco, ali das Montanhas Capixabas, Andréa Leal, a irmã Marcela Martins, Ivonice Vaz, Zefina Godóis, Edir Cavalcante, Edna Bezerra, Sérgio Nascimento e Natanael Mendes Filho. Os irmãos estão ligadinhos conosco aqui pelo canal do YouTube, né? Então você que está ligadinho conosco, que Deus abençoe. E na fanpage temos aí a irmã Mariane Cordeiro, a irmã Jocélia Rodrigues de Almeida, né? Que pede aqui oração, porque está sofrendo com artrose. Nós vamos orar aqui por você. O irmão Robson Carvalho, que é ali de Umuarama, Paraná. A irmã Joélia Rodrigues, né? Está pelo YouTube e está pelo Facebook. O Robson Carvalho, que Deus abençoe você também, meu irmão. Joel Moreira. Então são os irmãos que estão conosco, ligadinho, tanto pelo canal da fanpage como do YouTube. Então que Deus abençoe os irmãos. Na técnica de som, deixando tudo pronto e organizado, o irmão Charles Brito, né, para que possamos estar aqui transmitindo essa aula. O pastor Eliel não está hoje, porque ontem ele estava fazendo um casamento em uma outra cidade, eu acredito eu, então ele não poderia estar hoje. E hoje está aqui conosco o irmão Ricardo Mendonça. Provavelmente estava dando aula de discipulado, né? Sim. Estava dando aula de discipulado e chegou agora ali do discipulado e está aqui agora para nos trazer essa aula hoje, para comentar a lição da Escola Bíblica Dominical. Pai do Senhor, irmão Ricardo. A paz do Senhor, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus, os irmãos que estão lá do outro lado do rádio. A paz do Senhor também ao técnico Charles Brito. Charles Brito. A idade faz a gente esquecer das coisas, né, irmão Fabiano? E também ao nosso presbítero, irmão Fabiano, meu amigo particular aqui, que estamos nessa manhã para meditarmos na Palavra de Deus. Para mim é uma honra muito grande, né? Costumo dizer, irmão Fabiano, que eu não mereço tanto. Aliás, Deus tem me abençoado tanto em todas as áreas da minha vida que, meu Deus, não mereço tanto. E graças a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado. E vamos lá para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Isso, só lembrando os irmãos que eu quero ver aqui, que vai haver o 21º Congresso Seminário da Escola Bíblica Dominical, né? Que acontecerá agora no mês de agosto. Então, para os irmãos que moram aqui perto, o 21º Seminário de Escola Bíblica Dominical e Teologia. Então, o público ele é livre, é para todos os públicos, né? Será nas datas 16, 17 e 18 de agosto de 2024, estamos perto. Será aqui no Pavilhão dos Gideões, na rua Joaquim Nunes, número 244. O tema do seminário é o Espírito Santo conduzindo a igreja no ensino da verdade. E aí está baseado no tema de João 14 e 26. Os palestrantes são o pastor Fábio Pimenta, do Paraná, o pastor Cláudio Pomerangue, de Santa Catarina, de Joinville, né? O pastor Marcos Tedesco e a irmã Olívia Batistotti, né? Então você receberá certificado, apostila impressa e coffee break para os irmãos que fizerem a sua inscrição até o dia 11 de agosto. Tá? Por que isso? Porque é o tempo que a gente precisa para mandar o material para a gráfica, para que seja impresso, né? Para que não haja desperdício também, né? Depois dessa data você receberá também o material, só não será impresso. Será de forma digital. Aí você vai precisar utilizar o seu smartphone, ou o seu tablet, né? Ou o seu notebook, você pode trazer também, para você fazer as suas anotações e também acompanhar pelas apostilas. Então eu convido a todos os irmãos a participar do 21º Seminário de Escola Bíblica Dominical e Teologia. Então nos dias
16 será na sexta-feira, é das 19 às 21h30. No sábado da manhã, das 9 às 11h30. À tarde, das 14 às 17h. E à noite, das 19 às 21h30. E no domingo, será das 9 da manhã às 11h30. E à noite, com encerramento, das 18h30 às 21 horas. O valor da inscrição, e eu vou deixar também nos comentários do Facebook também, ali da fanpage, você vai poder ter o link de inscrição ali. Você também pode entrar na página da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Camboriú, que lá está o banner, você pode clicar lá também, e também tem um link de inscrição, e eu vou deixar ali. Ou você pode entrar em contato no telefone 47, né, no WhatsApp, 99627-3100, e deixar ali, pedir ali que ele encaminha o link para inscrição. Então eu convido a todos os irmãos da nossa região que queiram estar conosco aqui no 21º Seminário de Escola Bíblica e Teologia, da Escola Bíblica Dominical e Teologia, que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de agosto de 2024. Né? Bom, Ricardo, vamos orar então para dar início à nossa Escola Bíblica Dominical? Amém. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, segundo as grandezas da sua misericórdia, Pai. Muito obrigado, abençoe, Senhor Jesus, os irmãos que estão lá do outro lado, no rádio, ouvindo a sua palavra, Senhor, querem alimentar o seu espírito, a sua alma, Pai Santo. E nós estamos aqui incumbidos, Senhor, de transmitir a tua palavra. Se conosco, é o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, estamos estudando o terceiro trimestre de 2024, que diz assim, o título principal, né? O Deus que governa o mundo e cuida da família. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então, na lição passada, que foi a primeira, nós vimos um panorama, né? Um panorama de toda a lição. E hoje a lição de número 2, nós vamos tratar sobre o livro de Ruth, né? Vamos tratar sobre o livro de Ruth. E os objetivos da lição de hoje sobre o livro de Ruth no primeiro tópico, é fazer a análise da organização do livro de Ruth. E o segundo tópico é remontar o contexto histórico do livro de Ruth. E o terceiro tópico é apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar sobre o livro de Ruth e sobre o livro de Esther. E sobre essas duas mulheres extraordinárias e o que os seus feitos, e o que Deus fez através delas, né? Então, nosso texto áureo se encontra no livro de Ruth, capítulo 1 e versículo 1. E sucedeu que, nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. A nossa verdade prática? Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Servir a Deus não nos isenta de crises. Quantas vezes, diante das dificuldades, nós levantamos para o céu nossos olhos e dizemos, por que, Deus, se eu não mereço isso? Por que, Deus? Quantos de nós estão aqui? Deus, mas eu fiz tudo certo. Por que isso aconteceu comigo? Eu sempre cuidei bem dos meus filhos. Por que estão lá desse jeito? Por que estão envolvidos lá com coisas ruins? Deus, eu fiz o melhor do meu casamento. Por que isso aconteceu? Deus, por que eu perdi o meu filho? Por que ele foi lá? Por que no meu emprego não consigo desfrutar? Por que isso? Por que aquilo? Mas hoje nós vamos aprender que servir a Deus não nos isenta de crise. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina.
Há um texto bíblico que diz assim, ó, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O problema é que quando chega na hora da dificuldade, parece que a gente esquece desse versículo, né? E a gente muitas vezes não quer se submeter ou quer agir com nossas próprias mãos, como aconteceu com Abimeleque, nós vamos ver aqui na lição. Diante das dificuldades, ele foi para um outro lugar, né? Mas Deus tem os seus caminhos. Como está lá em Naum, capítulo 2, Deus tem os seus caminhos na tormenta. Algum comentário, irmão Ricardo? Sim, é muito importante isso que o irmão Fabiano disse, né? Primeiro, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Até a tua diversidade, meu irmão. Até a sua adversidade que você está enfrentando. A dificuldade. Irmão Ricardo, você não sabe o que eu estou passando. Não sei não. Mas Deus sabe. E isso, se você é fiel a Deus, como diz o irmão Fabiano, cuidei do meu casamento, cuidei dos meus filhos, da minha vida íntegra diante da sociedade, diante de Deus, da igreja, do meu pastor, né? Sou fiel a Deus, né? E está passando a adversidade, isso vai contribuir para o bem daqui, para o seu bem, porque você ama a Deus, certo? Outra coisa, a verdade prática diz assim, ó, servir a Deus não nos isenta de crise. O irmão Fabiano citou vários fatos aqui. E tem um que eu acho mais importante ainda. É quando você está em crise, crente, servo de Deus, temente a Deus, como Jó, servindo a Deus. E o teu vizinho, que é macumbeiro, de vento em popa. Aquele irmão que não é lá, né, tá na igreja, mas ele é, né, meia pedra e meio tijolo, de vento em popa. Não tem sofrimento, não tem papel. Aí eu quero ler alguns versículos aqui, porque eu achei muito importante. No Salmo 73, conhecido dos irmãos, não é mesmo? Aí diz assim, ó, alguns versículos só. Verdadeiramente bom é Deus, Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, olha só, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos. Ao ver a prosperidade dos ímpios. Irmão, ser crente não te isenta de crise, não. Olha aí. Ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte. Estava lá com 90 anos, com toda a saúde, pim, pum, morreu. Ímpio. Blasfemava de Deus, debochou muito da igreja, do evangelho, de Jesus e dos crentes. E eu vi, o irmão Fabiano conhece gente assim, eu também conheço. Né? Um blasfemador, viveu uma vida longa, folgada e regalada e morreu igual um passarinho, né? Como diz aí. Né? Pois eu tive inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, não são afligidos como outros homens, pelo que a soberbo cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Olhe bem, meus irmãos, os ímpios, vivendo uma vida legal, e você aí passando essa crise terrível. Aí eu vou ler o 17, o versículo número 17. Aí ele, o 16, melhor dizendo. Aí o justo aqui vendo isso tudo, né? E ele em aperto. Olha só. Quando pensava em compreender isto, compreender o quê? Eu, justo, passando crise, aperto, dificuldade, e o ímpio prosperando, aí ó. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Ah, olha a resposta. Aleluia, glória a Deus. Até que entrei no santuário de Deus. Aleluia. Então entendi eu o fim deles. Meu irmão, não é à toa não, que quando você lê lá em Tessalonicense, capítulo de número 4, que fala do arrebatamento da igreja, né?
Aí tem um versículo final que diz assim, ó, portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Tá passando dificuldade? Tá passando dificuldade? Jesus está voltando. O teu fim. Até que entrei no seu santuário e vi o fim deles. Olha a diferença do nosso fim. O que nós vamos. Que não é fim, né? É um começo de uma eternidade com Cristo e o fim dessa gente, meus irmãos. Você é bem-aventurado com toda a crise que está passando, com toda a dificuldade que você está vivendo. Você tem uma esperança de vida eterna. Aleluia. E nada paga isto. Por exemplo, a presença de Deus que eu sinto nesta manhã, não tem nada que paga isso, meus irmãos. Não tem nada. Com toda a diversidade, com toda a dificuldade, eu nem estou passando tanta diversidade assim na minha vida, meu Deus, estou igual o Jó. O que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Mas eu não tenho receio de nada, não estou temendo nada, mas, meus irmãos, fique sabendo, você é um bem-aventurado. Não podia deixar de falar isso aqui, de jeito nenhum, né? Vamos lá. Mas o irmão passou aí no tempo da Covid, aí passou um negócio. Claro, passei, quase morri, né? Quase morri. Da Covid aí foi. Graças a Deus. Eu lembro que eu cantava o hino. Né? Eu cantava o hino de número 15, bem baixinho, que eu não aguentava falar, né? Perdi 17 quilos em cima da cama da UTI, e eu cantava o hino 15 bem baixinho, né? Graças a Deus. Eu digo sempre, o justo tem a quem recorrer. Isso. Eu tive quem a recorrer. Naquela hora, achei até que pedi a Deus para guardar minha família, que talvez eu podia não voltar, né? Mas Deus falou, não, vai lá incomodar o inferno mais um pouquinho. Daí, quer dizer, mas voltei, graças a Deus estou aqui e não me desesperei. Estava com Deus e Deus estava comigo. Amém. Esse é o ponto-chave que o irmão Ricardo colocou aqui. Nós temos a quem recorrer. Jesus disse assim, ó, eu vou ao Pai, mas eu já roguei que envie o Consolador. Amém. O que é o Consolador? Nos momentos difíceis é aquele que está do teu lado, te confortando e te ajudando a passar por aqueles momentos e te ajudando. Nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Mas quem, como o irmão Eliel leu ali, o irmão Ricardo leu no Salmo 73, né? Isso. Salmo 73, ele disse, até que eu entrei no santuário de Deus e vi, né? Ele não tem a quem recorrer. Às vezes a gente vê o exterior, vê ali tudo bonito, mas não vê o travesseiro dele. E as lágrimas, a angústia e o vazio dentro do peito. Não, então se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Se alegre, porque o Deus que você serve é soberano sobre todas as coisas, né? E nunca nos deixa só. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Eu leio a primeira parte, irmão. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o nome da sua mulher, Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Parece assim estranho, né? Ficou viúva, tal, pode se casar, mas naquele tempo não era assim, era bem diferente. A mulher viúva, ela não tinha onde se aparar, né? Não tinha onde ficar e não tinha nem herança dentro das coisas de Deus, né? Elimeleque não deixou uma aposentadoria para ela. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. A nossa introdução, o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para os judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma a tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jiré, o Deus que provê, né? Temos lá em Gênesis capítulo 22 e 14. Ruth nos apresenta o Jeová Jiré, o Deus
que provê. Ricardo, algum... Note bem, você lê o livro de Ruth, às vezes passa despercebido, mas ele sim, é um livro de uma profundidade espiritual, a sua mensagem, uma profundidade muito grande. Nós vamos aprender aí nessa lição, né? Sobre a renúncia de Ruth, né? Aos seus deuses, seus costumes. Moab, irmão, era um povo, os moabitas eram um povo perverso, terrível, uns costumes terríveis, né? Cheio de paganismo, adoração a outros deuses e assim, e ela abandonou para servir o Deus Todo-Poderoso, né? Nós vamos ver aí. E além disso, nós vamos ver a amizade dela com sua sogra, o amor, né? A redenção que ela teve, muito importante. Eu quero dizer para os irmãos que o primeiro tópico da lição aqui, né? A organização do livro, vai ser bem rápido, porque é uma coisa mais de cunho histórico, né? Divisões de livro, mas eu quero, se Deus nos ajudar, demorarmos um pouco mais no segundo e no terceiro, que aí sim, porque a lição da escola bíblica, meus irmãos, é aquela que nós tiramos um exemplo maravilhoso para a nossa vida. Essa, isso é uma opinião minha, né? Os irmãos não são obrigados a concordar. Mas é aquilo que... Então aqui os irmãos vão ver que a gente vai discorrer com mais agilidade, mas nós vamos, dentro do tempo aqui, é muito importante essa lição. A organização do livro. Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth pertence à terceira divisão ou à seção do Taná. A Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada de Ketuvim, ou aiografos, escritos. A primeira seção é a Torá, Pentateuco, e a segunda é o Nevim, profetas, Lucas 24 e 44. Dentro dos escritos, que são 11 livros, estão os Miglot, 5 rolos, livros curtos, lido publicamente nas festas judaicas anuais, que seriam os Cânticos dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Em função de narrar os fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, o Pentecostes, a festa de Pentecostes, a festa da colheita, né? Então, a Bíblia hebraica ela é dividida em 3 partes, né? E ela é composta somente do Antigo Testamento. Até porque no judaísmo eles não creem em Cristo como Messias, né? Os judeus messiânicos, eles já são cristãos, e aí sim, aí tem a Bíblia, como nós temos, normalmente composta pelo Antigo e o Novo Testamento, né? A Velha Aliança e a Nova Aliança. Então, na Bíblia hebraica, ela é dividida em 3 partes, que daí nós vimos que é a Torá, que para nós é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da lei, né? Escrito por Moisés, temos ali. E depois nós temos o Nevim, que são os profetas, né? E temos o Ketuvim, que são os escritos, né? E para nós, na nossa divisão, nós temos o Pentateuco, que é a lei, a Torá, são os 5 livros. Temos os livros poéticos, né? Temos os históricos e temos os proféticos, né? Então a nossa divisão do Antigo Testamento, ela é dividida em 4 partes. Só que o livro de Ruth, ele está colocado entre os 5 livros da mesma posição como nós. Depois de Juízes, né, vem o livro de Ruth. E na nossa Bíblia também é assim da mesma forma, né? Mas isso é só a forma de organizar. Porque Bíblia é como uma biblioteca, você tem que olhar a biblioteca. Dentro da biblioteca existem as prateleiras, e onde os livros estão separados por seção. Você não vai na biblioteca e os livros estão tudo misturados. O de psicologia está junto com o do direito está junto com o de história está... Não. Cada um na sua seção. Então, assim foi feito com a Bíblia também, com os 66 livros que nós temos como sagrado. Então, ele é dividido, né, por prateleiras ou por seções, vamos dizer assim. Então, para nós é o Pentateuco, é os poéticos, né, a seção do Pentateuco, tem os 5 primeiros livros, os poéticos, que tem os seus livros, né, Jó, Salmos, Eclesiastes. Nós temos os históricos, que são Juízes, Ruth, Esther. Nós temos os proféticos, que tem os profetas maiores e os profetas menores. Não são maiores porque são mais importantes, é porque escreveram mais. O livro ele é mais grosso, o rolo era mais grosso, vamos dizer assim. E o outro eram rolos mais finos, porque escreveram menos. Então eles foram colocando nessa sequência. Então, na Bíblia cristã,
Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, o Pentateuco, Profeta e Escritos, o Antigo Testamento bíblico cristão é composto de 4, Pentateuco, Poético, Histórico e Profético. O Ruth está caracterizado como livro histórico, por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética. Empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico, o autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. Ruth 1, 12 e 21, 12 e 2, capítulo 13 e 20. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Você ainda que não leu esse livro, eu aconselho. Ontem à noite eu ainda li ele novamente inteiro, porque são apenas 4 capítulos, divididos em 85 versículos, né? Então você lê ele com atenção, e ele não é muito extenso, e é uma história linda de se ler, né? Nós meditarmos nela. Então, a autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria da data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Ruth, capítulo 4 e versículo 17, onde ele descreve a genealogia até Davi. Né? Além disso, as características gerais da própria obra indicam a atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C. Alguma colocação, Ricardo? Não, sobre todo esse tópico que você leu aqui, comentou. Quando a gente vê aqui, irmão, nesses 3 tópicos, a gente vê que que o Pentateuco dividido em 3, né? O Pentateuco, ou melhor, a Bíblia hebraica dividida em 3 fases, Pentateuco, Profetas e Escritos, e que eles tinham o costume de ler os escritos, eram lidos durante a colheita, né? Sim. Durante a fartura, durante as suas festas que o judeu faziam, né? Festa do Pentecoste, festa das cabanas, né? Que era quando saía do povo saiu do deserto, né? E a gente aprende com isso, assim, ó. Eu lembro antigamente, né? Que antigamente, um tempo atrás, a gente ia no aniversário, a Bíblia era lida, meu irmão, né? A gente ia sei lá, numa apresentação de criança, tinha gente que fazia um comes e bebe ali, a Bíblia era lida. E é bom a gente ler, né? Você faz um aniversário lá entre família ou convida alguém, faça uma oração, leia o texto da palavra de Deus aqui, os judeus nos ensinando. Por quê? Porque era uma forma da palavra de Deus ficar gravada na mente deles, e era uma forma de agradecimento a Deus, né? De um reconhecimento, né? Que as escrituras têm que fazer parte da nossa vida, na hora da dificuldade, que muita gente recorre a ela, mas também na hora, né, da sua alegria, na hora da sua felicidade e assim por diante, não é mesmo? Outra coisa que a gente aprende no livro de Ruth, que está evidente aqui, é que uma mulher que foi abençoada por Deus, né? A bênção era para quem crê e abraça esse Deus. No caso, ela fez. E se converte a ele verdadeiramente. Coisa linda, o livro de Ruth nos ensina, né? Só para... Isso. Outra coisa interessante, só para deixar aqui, Elimelec significa o seu nome, né? O significado dos nomes, né? Elimelec, meu Deus é rei. Esse é o significado dele. Vê que morava em Belém, né? A casa do pão, e tem esse nome, meu Deus é rei. Noemi, agradável. Nós vamos ver o porquê que todas as coisas acontecem, né? Agradável. Ruth, amizade, né? O seu nome é associado à amizade. E órfão é pescoço ou juba, ou voltar às costas, né? Porque como o seu nome era moabita, numa tradição moabita, quer dizer pescoço ou juba, né? Ou voltar às costas. E Malom e Quilion, que são os filhos de Elimelec e Noemi, Malom quer dizer doente, e Quilion, desperdício. Então o livro está escrito no tempo dos juízes. Por que no tempo dos juízes? Quando Josué morre, a Bíblia diz que outra geração vem que não conhece dos benefícios do Senhor. Não conhece o que Deus fez pelo seu povo de Israel. A tradição não foi passada.
E com isso, esse povo se perverteu e se misturou com os povos daquela terra. Porque Deus tinha dado uma ordem: entre na terra e destrua tudo. Mas eles acabando, não fizeram conforme Deus mandou e acabaram se misturando daquilo. E aí nós vamos ver que no livro de Juízes vai dizer, né, que cada um fazia o que bem entendia. Não havia uma liderança, não havia uma lei. Cada um agia do jeito que queria. Virou uma anarquia. E aí deixaram Deus e passaram a cultuar outros deuses. E aí nesse ponto, nessa coisa, Deus os entregava aos outros povos que estavam ali, né? Nós vamos ver ali em Juízes capítulo 6, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também dos orientes contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tenda, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Isso está em Juízes capítulo 6. Por que que vem a fome na terra, né? Por que se estendeu essa fome? Porque a fome pode vir por causas naturais. Enchentes, desastres, seca, e aí pode vir a fome. E também pode vir por causa do pecado. É o que aconteceu com o povo de Israel. Por que veio essa fome? E você vai ver em todos eles, por causa do pecado do povo de Israel. E aí os midianitas, os outros povos, os amalequitas, se juntavam e iam destruir o povo de Deus. Eles plantavam, mas não colhiam. Eles plantavam, mas não usufruíam. Então, muitas das vezes da nossa vida, às vezes a gente trabalha, faz e não consegue usufruir. O que está acontecendo? Tem áreas da nossa vida que nós fizemos o que é certo, somos justos, mas tem áreas da nossa vida que não. E abrimos porta para que o inimigo se lance. Não é porque Deus está lá de cima dizendo, agora eu vou te prejudicar, agora eu vou te condenar. Não, é o nosso pecado que abre as portas para que o inimigo entre para destruir. Então nós devemos tomar conta disso. Quando Deus disse a Adão, Adão, do fruto tu não come. Ele não está dizendo, o dia que tu comer eu vou te matar. Ele está dizendo, aquele fruto, quando tu tocar nele e tu experimentar ele, ele vai te destruir. É isso que ele está dizendo para Adão. Então nós devemos tomar conta e fazer uma análise da nossa vida. Porque Deus veio para nos trazer, Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Não é para sermos milionários e estar aí desperdiçando. Deus sabe, para um vai dar mais, que isso é para obra. Deus não nos dá coisa somente para nós mesmos. Nós somos mordomos daquilo do que Deus nos dá. Nós somos administradores daquilo que Deus nos dá. Mas a gente usufrui. O mordomo de uma boa casa que sabe administrar, ele também usufrui dos bens daquilo que ele administra. Então nós devemos tomar cuidado, né? Para que a fome, as coisas ruins não se sucedam na nossa vida por causa do pecado. Às vezes por causa de mágoa, por causa de mentira, por causa de fofoca, por causa de calúnia, né? Porque a gente não gosta de alguém e deseja o mal. Uma pequena fissura é o que o Satanás precisa para destruir toda a casa. Uma pequena fissura, para que ele possa entrar. O pastor Eliel Maciel, ele falava, né, que o diabo batia tanto na porta de um crente, incomodou tanto, que ele disse, só quero prego. Ele sempre pedia um lugarzinho, e a pessoa disse, não dou. Mas disse, eu quero só um prego. Me dá só um prego daquela parede lá, aquele prego que eu quero. Aí de tanto importunar, Satanás importunar, disse, não, o prego é teu, pode ficar com o prego. Ele achou que não tinha importância. Satanás veio com um monte de carne numa bolsa e pendurou ali. Passou-se os dias, aquela carne apodreceu e contaminou toda a casa. Assim é Satanás, um pequeno prego, contaminou toda aquela casa com podridão. Então nós devemos tomar cuidado. E por isso que veio a fome. Assim, ó,
Agora, outra coisa, meus irmãos, que nós aprendemos também com o livro de Ruth, nessa introdução. Se você for analisar, Elimeleque não era para ter saído de Belém. Não era. Evitaria de Noemi passar por o que passou. Aí você pode pensar assim, não, irmão Ricardo, se Elimeleque não sai, não tinha história de Ruth. E Ruth não se salvava. Isso foi a misericórdia de Deus na vida de Noemi. Porque olha, leia o livro, como o irmão Fabiano leu, que é 4 capítulos só, que você vai ver. Como Ruth foi uma bênção na vida de Noemi, né? Quando ela segurou o filho de Boaz no colo. Né? Elimeleque não era para ter saído. Por quê? Boaz ficou. Sim. Né? Boaz ficou em Belém. E ele... Aí quando a Bíblia diz... Você leu ontem, né? Sim. E Noemi ouviu que Deus havia visitado Israel. Isso. Não é assim? Sim. Não é assim? É o que Elimeleque tinha que ter feito. Esperar Deus visitar Israel. Por quê? Saiu de Belém, casa do pão, né? Isso. Saiu de Belém, saiu de perto do rito mosaico, do sacrifício. Foi para Moabe, com certeza, no meio de um povo terrível. A Bíblia, eu acredito que ele não se corrompeu, né? Porque a Bíblia, né? Ele não se corrompeu, mas... A Bíblia não diz isso? Isso é um exemplo para nós, né? Para nós. Só que a gente tem uma coisa ali, irmão Ricardo, que eu vi alguns autores falando, que por causa dos nomes dados aos filhos, por exemplo, Elimeleque e... Malon e Quilion. Mas o nome da mãe é Noemi. Se permaneceram fiéis à coisa, mas os seus filhos já estavam inclinados. Ah, com certeza. Porque o povo de Israel vivia numa condição também de muita idolatria. Havia muita mistura naquele tempo. Ele nem ter casado com as Moabitas. Ele não podia ter casado com as Moabitas, né? E alguns autores defendem que lá em Deuteronômio 23:3, acho que diz que Deuteronômio 23:3 que não entrará Moabita na congregação. Então alguns dizem que não é proibido casar, mas não podia se tornar sacerdote. Outros dizem que não poderia casar. Então tem aí essa... Mas Deus já tinha falado de antemão que não deveria haver mistura, que devia haver separação com esse povo da terra. Então se entende que não poderia casar com nenhuma moabita. A não ser que ela renunciasse aquilo ali, que foi o caso de Ruth, né? Nós vimos lá Esaú, né, quando casa com aquelas duas mulheres lá, e é uma tristeza para Jacó, e foi uma dor de cabeça para todo mundo. Amargura de espírito. Amargura de espírito, porque ele escolheu mulheres que não eram do povo de Deus, né? Então nós devemos tomar cuidado com isso e ver. Então não poderia ter entrado. E aí o que se entende que eles já tinham essa inclinação, não eram tão fiéis a Deus como seus pais, e também vieram a perecer. E agora nós vamos ver uma mulher, que é Ruth, que é criada no meio de um ambiente idólatra, pervertido sexualmente, com todas as práticas imorais e tudo que se possa imaginar, porque os seus deuses, a Zerá, a deusa da fertilidade, os seus cultos eram práticas sexuais. Nós vamos ver quando o povo amalequita queria amaldiçoar, que chamaram Balaão, e Balaão não conseguiu, e aí ele dá o conselho: pega as tuas mulheres e faz as tuas práticas lá. E as mulheres começaram e os homens se corromperam com suas práticas sexuais. E ali morreu 23 mil ou 24 mil do povo de Deus. Então devemos tomar cuidado com isso, né? Então, o contexto histórico: no tempo dos juízes, não há data precisa dos fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que correram 3 gerações antes de Davi, no dia dos juízes. Ruth, capítulo 1 e versículo 1. Versículo 4 do capítulo 4, do versículo 21 ao 22. Esse período dos juízes durou mais de 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono, 1050. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Juízes, capítulo 1, versículo 7 ao 19. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Sem uma sábia direção, o povo perece. Provérbios, capítulo 11 e versículo 14. Então, já falamos ainda há pouco, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes, capítulo 17 e versículo 6. Já ouviu aquela expressão? Eu sirvo Jesus do meu jeito? Já ouviu aquela expressão?
Não, eu sirvo Jesus do meu jeito. Eu sirvo ele em casa. Eu sirvo ele da minha forma. Deus, ele dá todas as diretrizes de como é que ele quer ser adorado e servido. Quando ele chamou Noé, disse assim, a arca tem essas medidas, é dessa forma, é disso aqui. Quando chegou Moisés, o tabernáculo é assim que eu quero que faça. É dessa forma, que daí eu vou me manifestar. E mostrou para ele. E os construtores faziam e chamavam Noé. Era assim que você viu? Chamavam Moisés. É assim que você viu? É assim. E tiveram que fazer tudo conforme Deus tinha ordenado. Então é dessa forma que nós devemos cuidar e manter, né? Então, cada qual fazia o que era direito aos seus olhos. Algum comentário? Não, é só uma curiosidade também. Aqui está dizendo assim, ó, foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Aí ele está dando uma referência aqui, que é Juízes 1, né? Isso. De 7 a 19. Está errado, meus irmãos. Eu sei que tem irmãos que olham as referências, né? Juízes, aqui está dizendo que é Juízes 1, 7 a 19. É Juízes 2, 7 a 19. Aqui com erro de grafia aqui, né? Tá. Então, porque cada qual fazia que parecia direito aos seus olhos, quando você começa, ou uma igreja, uma instituição, pode ser um hospital, uma empresa, qualquer tipo de segmento, começa a fazer, cada um fazendo o que é direito aos seus olhos, aí sim vai cair numa profunda infidelidade, numa profunda apostasia, né, que caiu o povo hebreu. Por quê? Não tem nós vamos ver no próximo tópico aqui, um dos mais para mim o mais importante da lição, né? O que acontece quando não se tem uma direção, primeiro de Deus, e um líder que seja verdadeiramente espiritual. Segundo ponto, secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes do seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Juízes, capítulo 2, do versículo 7 ao 13. Secularismo e hedonismo sempre levam às grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e de Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia, em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus, não basta ter carisma para liderar, é preciso ter um caráter aprovado. E é isso que o apóstolo Paulo fala a Timóteo e a Tito, em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 13, 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 15, e Tito, capítulo 2, versículo 7 ao versículo 8. Ricardo. Esse tópico que eu disse que é um dos mais importantes, primeiro, a lição que vamos tirar aqui, ó. Levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Irmãos, eu já falei isso aqui outras vezes, quero dizer para os irmãos, nós sabemos que nós vivemos a apostasia dos últimos tempos, certo? Você que é um crente aí, que ano que vem eu faço 60, né? Mais ou menos da minha faixa etária aí, ó, e os mais velhos, sabe? As igrejas evangélicas têm perdido, né? Muitas pedras fundamentais, né? Que nós aprendemos aí com o passar do tempo. Eu sei que tem gente que vai me criticar, vai me chamar de saudosista e assim por diante. Mas está vindo uma geração aí, meus irmãos, que não conheceu muita coisa que eu, irmão Fabiano, e aí os irmãos aqui de cabelo mais branco do que eu, que tem na igreja, nós vimos na casa de Deus, né? Eu tenho medo, irmão Fabiano, tem pessoas que assumem o púlpito da igreja num culto aí, vamos dizer um culto normal, né? Que não estou aqui criticando ninguém não, tá? A igreja de Deus ainda tem os seus remanescentes, a igreja de Deus tem os seus servos que pregam e velam pela palavra de Deus, tá? Pregam o evangelho genuíno. A igreja de Camboriú verdadeiramente é uma bênção na minha vida e na vida de muita gente. A igreja de Camboriú é uma igreja que tem
um privilégio muito grande de ensinadores maravilhosos e nós sabemos muito bem como servir a Deus, certo? Não estou aqui criticando, mas a gente sabe que por aí afora as coisas não tem, né? Ah, irmão Ricardo, tá defendendo a igreja que você congrega e tá querendo apedrejar nós? Não, não é isso não. Nós também temos que botar baba de molho, né? Então levantou-se uma geração que não conheceu. E tem pessoas que assumem o púlpito e dizem assim, ó, esse lugar está saturado da glória de Deus. Meus irmãos, um ambiente para estar saturado da glória de Deus, olha, não é brincadeira não. Agora eu vi, né, meu Fabiano? Há 30, quase 40 anos atrás, o pregador chegar para pregar e assumir a tribuna, saudar os irmãos, ler o versículo. Pastor Silvio Cardoso, pai do pastor Júnior Cardoso, aí, vice-prefeito da cidade. Ele saudou os irmãos, citou o versículo e a glória de Deus caiu. Ele não pregou naquele dia. O ambiente ficou verdadeiramente saturado da glória de Deus. Eu acredito que os adolescentes e a juventude não viram isso. Não viram. Ainda não viram isso, meus irmãos. Coisa mesmo extraordinária. Aí não precisou orar para a cura divina, muita gente foi curado. Não precisou orar para batismo com o Espírito Santo, muita gente foi batizada. Certo? Não precisou orar para conversão de gente que se converteu, eles procuravam, não é mesmo? O ambiente foi tomado e ele disse assim, ó, eu não preciso pregar, deixa o Espírito Santo pregar. Aí tem gente que diz que isso o pregador hoje, ele prepara uma mensagem e vai para o culto, muitos deles, não todos, vai para a mensagem. Se acontecer uma coisa dessa, ele vai bater na campainha porque ele quer pregar. Porque ele quer pregar. Então, ele levantou-se uma geração que não conhecia, né? O tópico está dizendo, não conhecia. E começaram a mostrar a sua infidelidade, né? A sua apostasia naqueles tempos. Outra coisa importante aqui, né? Ó, no reino de Deus não basta ter carisma. Aí fala da liderança. Olha bem, no reino de Deus não basta ter carisma para liderar. É preciso ter caráter aprovado. Né? Aí o irmão Fabiano citou aqui o texto que Paulo diz, né? E como eu falei que ia me demorar um pouco mais nesse tópico, porque é muito importante, o que Paulo diz lá, né? A respeito do líder, lá em Timóteo capítulo 3, vou ler 5 versículos só, olha bem, primeiro, o versículo de número 2, né? Não, o versículo de número 1, essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Você pode desejar ser um pastor, ser um pregador itinerante, ser um dirigente de igreja. Você pode desejar isso no seu coração. Mas aí o versículo 2 diz assim, mas convém, pois, que o bispo, o pastor, o reverendo, o presbítero, o evangelista, o diácono, o obreiro, convém que seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, rapaz, honesto, não tem que ter nome no SPC não pode, tá aqui ó, honesto, né? Hospitaleiro, porque a hospitalidade fala de quê? De pessoas que não te conhecem e que vai vir até você. Você tem que receber bem. Sim. Você tem que mostrar que você é servo de Deus. Você tem que mostrar que você representa o reino de Deus aqui na terra. É isso aí. Muito bem. Apto para ensinar. Apto para ensinar. Será para ensinar? Você não pode ser desonesto. Tá aqui, ó, ser honesto. Você tem nome no SPC? Você está apto para ensinar o quê? Eu falo sempre isso aqui. Ó, você está apto para ensinar o quê? Não. Agora, versículo número 4. Que governe bem a sua própria casa, tem seus filhos em sujeição com toda a modéstia. O que seus filhos dizem de ti? Que tipo de pessoa você é? Não estou falando aqui de erros, de que a gente comete, nós somos falhos. Eu, às vezes, sou repreendido pelo meu filho, às vezes sou repreendido pela minha filha, pela minha esposa. Ó, isso aí não está certo, né? Claro, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é seu amigo. Tudo bem. Mas como é que está o negócio lá? Hã? Olha aqui, ó. Versículo 7. Convém também que... Esse aqui, misericórdia. Presta atenção.
Versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e em laço do diabo. Rapaz, não seja como escriba, fariseu, hipócrita, não. Senta na porta, não entra e não deixa os outros entrar. Por causa de quê? Do seu mau testemunho, rapaz. Tem gente que está lá, ó, blasfemando lá, ó. O dono do comércio não vai nunca ser crente, porque você está dando mau testemunho lá, né? Os seus colegas de faculdade nunca vão aceitar Jesus. Eu tenho um perigo muito grande. Tem um perigo muito grande que se corre hoje, né? De chamar todas as classes de denominação, de tudo, de irmão. Ih, irmão Ricardo, você pegou um tópico aí, chama tudo de irmão. Tá difícil de pegar o evangelho. Porque se são todos irmãos, para que se converter? Para que se converter? Né? Para que se converter? Para que pegar o evangelho para se converter? Fica na tua aí, que tá legal, eu fico aqui na minha, vamos servir a Deus, Deus é um só, né? Vamos obedecer a Deus, beleza, não precisa nem converter, não precisa. E também o 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se fores irrepreensível. E eu termino, falo demais, né, meu Fabiano? Não, aqui, ó. tá aqui. Aqui, ó. Abri certinho no lugar. Deus tá com Deus. Fui procurar e caiu certinho, tá vendo aqui? E também, que diz lá, que sejam irrepreensíveis, sejam provados. O líder tem que ser provado, se ele é repreensível, para dirigir o povo de Deus. Olha aqui, ó. Capítulo 2 de Apocalipse. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Quem que era o anjo da igreja que está em Éfeso? O seu líder, o pastor, o bispo, lá o reverendo, o que estava o cabeça, o que dirigia a igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Isso diz Jesus. Jesus está dizendo isso aqui. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, dizendo para a igreja. E que não pode sofrer os maus. Mal aqui, necra. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentiroso. Lá na igreja de Éfeso, vamos, quem é esse camarada aí? Vamos provar ele, se ele pode pregar para nós. Vamos ver se ele é mesmo um digno. O que Paulo disse? Tem que ser honesto. Convém que o bispo seja irrepreensível. Meus irmãos, eu tenho medo do irmão Fabiano. Eu tenho medo, eu tenho lutado para me manter íntegro. Por quê? Porque os irmãos aí do rádio me conhecem, a igreja, o irmão Fabiano me conhece. Eu não quero decepcionar o senhor nunca, irmão Fabiano. Não quero deixar o senhor decepcionado nunca, como meu amigo que é, e como irmão em Cristo, eu tenho que ter um bom testemunho. Não estou fugindo da lição não, tá? Tá aqui, ó. Por que o livro de Juízes é tudo assim? Desviava, Deus mandava perseguição, levantava um para livrar. Aí morria aquele, ele se desviava, Deus mandava perseguição, o povo clamava, levantava o juiz para libertar. O livro de Juízes é tudo assim, tudo assim. Só que tem que ter homem de Deus. Sim, Deus sempre levantava alguém para estar trabalhando. Só como o Ricardo aqui falou também, Satanás nunca vai querer estourar balão vazio, até porque não dá, né? Muitas vezes você está lá pequeno, subindo no ministério, parece que você não é visto, e vem aquelas tentações, é só uma vez, é só um encontro, é só um pequeno dinheiro, é só isso, é só uma pequena vez, ninguém está vendo. E aquilo ali faz, e faz outra, e parece que nada acontece. E você vai andando naquele caminho e vai se acostumando. Quando você está lá no auge, quando você está lá em cima, para a vergonha inteira, ele expõe aquilo que está dentro de você. Né? Como a gente tem visto nas redes sociais por aí, o que está acontecendo com muitos pastores. Nunca começou grande. Começou com pequenas porções. Não aconteceu nada. O furtador, o ladrão, é assim que ele trabalha. Ele começa pequenininho, ele furta uma coisa, não foi pego pela polícia, ninguém viu, passou, daqui ele furta outra e furta outra. Quando ele está confiante que nada vai lhe acontecer, é aí que ele é preso. Então nós devemos tomar cuidado com isso e não se beneficiar ou tomar, né, os manjares de Satanás. Se manter íntegro e fiel, porque há uma recompensa lá no final.
Opressor, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras, e mantinham o povo sob o domínio opressor por longos períodos. Juízes, capítulo 3, do versículo 7 ao 9. Foi o capítulo que eu li ali, né? E também Juízes, também o versículo 12 a 14. E também o capítulo 4 de Juízes, versículo 1 e 3. E Juízes, capítulo 6, verso 1 ao 6. Afligida a nação, clamava a Deus, e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes, em hebraico, sopetim, não eram magistrados civis, como conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares, como Otoniel, Baraque e Gideão. Juízes, capítulo 3, do verso 9 ao 11. Poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel. Eram homens comuns, porém fiéis, que Deus via neles algo bom, né? Como ele viu lá em Gideão, né? O anjo apareceu, né? Para Gideão e diz homem valoroso, né? Porque estava lá no lagar, ele não se conformava com aquela situação, ele queria algo diferente. Então Deus usava, e essas pessoas fizeram feitos extraordinários, porque o Espírito de Deus estava sobre eles. Então, livrando eles dos opressores do povo de Deus. Então, Deus usava aquela pessoa em favor do povo que havia clamado em um pseudo-arrependimento que estava naquelas circunstâncias, né? Apesar de repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouviu o gemido de seu povo em seus momentos de dor e aflição. Juízes, capítulo 2, versículo 18. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Salmo 103 verso 8. Joel capítulo 2 versículo 13. Romanos capítulo 2 versículo 4. Ele ouve os que o clamam. Jeremias 29, capítulo 29, versículos 12 e 13. Isaías capítulo 55 e versículo 6. Bom, Ricardo. Amém. Duas coisas aprendemos aqui. Primeiro, nesse ciclo de apostasia, né, no tempo dos juízes. Primeiro, pagavam o preço, meus irmãos. Não adianta. Não adianta. Rebeldia, teimosia, né? Deus levanta um profeta, vai na sua casa, pode falar com você, tá errado isso aí. A pregação, você vai na igreja, só o Espírito Santo te alerta, usa tua esposa, usa o teu esposo, usa os seus filhos, vai usando e nada de... Então, paga o preço, vai pagar o preço. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, quando Deus, a Salmo de número 23 diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não falta nada. Pode deixar que não vai faltar nada. Não falta comida, não falta o alimento, não falta a tua roupa, as tuas necessidades físicas, né, aquilo que você precisa para viver, tudo, até para o seu lazer, não falta nada. Mas não falta a repreensão de Senhor também não. A vara do Senhor, né? Ela vem para consertar. A Bíblia diz que ele exorta quem ele ama. Ele quer você no caminho, você vai pagar o preço. Como o povo de Israel pagou. Era oprimido. Era, às vezes, um medianita, um filisteu, né? Um babilônio como Nabucodonosor. Não vou libertar você da idolatria. Israel é liberto da idolatria até hoje. Até hoje. Da Babilônia. Por causa da Babilônia lá. Sofreram 70 anos. 70 anos. Quer dizer, então Deus vai levantar. Porque ele quer você, aí Deus não está contente hoje? Tá, liberta a idolatria, acabou. Então, aí o que acontece? Isso a gente aprende. E a outra coisa que a gente aprende é que a misericórdia de Deus não tem fim. E é a causa de não sermos consumidos. Por quê? Olha aqui, apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação... Jesus misericordioso. Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. Então, meu querido, se você você sabe, porque tem coisa que Deus permite, como permitiu na vida de Jó. Jó não estava pagando preço porque era rebelde, não, porque era justo. Deus permite, quer ver até onde vai a sua fidelidade. Mas Deus também permite para que você entre no eito, né? Para que você entre dentro do quadrante que ele quer que você caminhe, que venha. Mas quando você estiver, é só clamar a ele, reconhecer. No caso, vou usar meu nome, Ricardo, reconheça
que você está num estado que não deve, ou que a adversidade chegou porque você procurou, e clame a Deus, que a sua misericórdia não tem fim. E ele salvava o povo e salva nós também, em nome de Jesus. Amém. O terceiro tópico, o propósito e a mensagem, o cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo leal da qual viria o Messias. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, conforme Apocalipse, capítulo 5 e versículo 5, conforme Ruth, capítulo 4, versículos 18 e 22. Gênesis 49, 10, que diz, quando Jacó reúne os seus filhos e dá uma bênção a cada um dos seus filhos, quando chega em Judá, ele diz assim, o cetro não se arredará de Judá, nem legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra no leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura, a posição de liderança. Vimos isso em Gênesis, essa narrativa está em Gênesis capítulo 35, versículo 22, e do versículo 49 ao versículo 4. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá, sendo Samuel o autor do livro de Ruth. O propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. 1 Samuel, capítulo 9, versículos 1 e 2, e versículos 25, capítulo 25, versículo 1. A ancestralidade de Davi o legitima para o trono. Então, já era, né? Rúben ali, que era o primogênito, e ele perdeu a primogenitura porque ele deitou com Bila. Bila era uma concubina de Jacó, né? Que era serva de Raquel, né? Leia tinha serva e Raquel. Então, Bila era serva de Raquel. E ela deu dois filhos a Jacó, Dan e Naftali. Entre os 13 filhos de Jacó, né? São 12 tribos, porque tem a mulher, Diná, né? Tem a Diná, então são 13. Tem Dan e Naftali, né? Então, por ele ter entrado, ter desrespeitado o leito do seu pai, ele perdeu o direito da primogenitura. Poderia ser ele essa promessa. Essa promessa provavelmente ia ser dele, mas acaba perdendo. Jesus poderia ter vindo dele. Então, assim, a importância de nós se mantermos fiéis, mesmo diante dos pratos que nos é colocado. Esaú vendeu a primogenitura para Jacó por um prato de lentilha. Rúben perdeu o direito de ser o percussor, né? De estar na genealogia de Jesus, né? Porque se deitou com a concubina do seu pai, um momento de prazer. Olha o que ele perdeu por um momento de prazer. Se ele tivesse enxergado, né, olha, o que está diante de mim? Eu não vou botar fora aquilo lá por isso daqui, por esse momento, né? Então nós devemos cuidar, às vezes no momento de fraqueza, no momento que tu está naquele momento difícil, e aí Satanás vem com os pratos. Ele não vem quando você está forte, ele vem quando você está mais vulnerável. Irmão Ricardo. Tá vendo, meus irmãos, como é que Deus trabalha? Nesse mesmo tópico aqui, ó, eu vejo Deus honrando a Ruth. Honrando ela. Um amor habita, né? Honrou ela. Fez parte da árvore genealógica de Jesus. Ruth, uma moabita. E o Rúben, israelita, né, descendente de Israel, que era Jacó, perdeu o direito de primogenitura. Vocês pensam que isso aqui era fácil, O negócio era a primogenitura era tão séria, que Esaú perseguiu Jacó depois, Sim, tentando matá-lo. A sorte dele é que Deus interveio, né, quando viu seu irmão mancando, foi lá e abraçou ele. Mas... Não, pode continuar. Mas vê só, Rúben tinha tudo para ser esse bem-aventurado. Eu costumo usar... A gente não deve, meus irmãos. A gente tem que tomar um cuidado danado quando Deus quer colocar alguma coisa nas nossas mãos. Que de repente, com os nossos atos, com a tomada de posição que a gente tem, a gente perde
a bênção. Quer ver uma coisa? Nós hoje somos a Assembleia de Deus. O povo que inseriu o Pentecoste no Brasil. Né? Tem muitas igrejas pentecostais hoje, mas tudo é um braçozinho da Assembleia de Deus. A maioria. Quase todas, todas, né? É a Assembleia de Deus. Para quem era essa bênção do Pentecoste? Com todo respeito, para os batistas. Porque Daniel Berg e Gunnar Wing era batista. Vieram na igreja o movimento, eles não vieram trazer uma nova doutrina, mas vieram trazer então, o Pentecostes. E lê a história lá, eles moravam numa casa que pertencia à igreja metodista. Quando eles começaram, eles receberam o batismo. Quando eles começaram a difundir, pregar o evangelho, né? Regeneração, transformação de alma, santificação, né? Tudo. Mas e começou a pregar o batismo com o Espírito Santo, você lê lá, eles foram expulsos da casa. Tiveram que procurar outro jeito. E depois não puderam congregar mais na igreja tradicional. Então, para mim, isso é um pensamento meu. A bênção era para ser ele. Eles eram para ser os pioneiros do Pentecoste no Brasil. Mas aí, né, Deus também pegou e... Então a gente tem que tomar um cuidado danado. Ruth foi honrada por Deus. Deus não olhou se ela era moabita, Deus olhou o seu coração, a sua sinceridade, a transformação. Ruth aceitou Deus, né, dos hebreus, passou a fazer parte dos rituais mosaicos, tudo certinho, bonitinho. Eu acredito que Ruth, quando deu à luz ao primeiro filho de Boaz, ela fez a sua purificação, tudo certinho, do jeito que Moisés ensinou, né, foi honrada. E Rubens desprezou, Esaú desprezou, e Deus desprezou, tá bom, eu dou pro seu irmão aí. Pega. Isso. Então devemos cuidar. E a Bíblia diz que Esaú buscou com lágrimas e não alcançou. Buscou com lágrimas e não conseguiu mais. Perdeu. Porque trocou por um prato de lentilha. Então nós devemos tomar cuidado e observar essas coisas na Bíblia que são para ensinamento nosso. Né? Ensinamento nosso. Deus tem aí grandes coisas para nós. E nós acabamos jogando fora por pouca coisa. Né? Às vezes não é nem um prato, às vezes é porque estamos tão acostumados a murmurar que a gente entra em tantas coisas que acabamos perdendo as coisas de Deus. Né? Lê os dois tópicos, né? Isso, amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Como representante dos judeus e gentios, respectivamente, Boaz como representante dos judeus e Ruth como representante dos gentios, prenunciam a derrubada da parede de separação, conforme Efésios 2, do capítulo 2, do versículo 11 e 16, que eu li no início da aula. A redenção não é vista no livro, no sentido literal, é tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor, conforme Isaías capítulo 59, versículo 20, e conforme Lucas capítulo 1 e 68, né? E também Efésios capítulo 1, versículo 7. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias de Juízes. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias de Juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir os seus propósitos. Jó capítulo 42, versículo 2. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Outra eloquente mensagem no livro é o valor do altruísmo, em que predominava o egoísmo. Outra eloquente mensagem no livro de Ruth é o valor do altruísmo, que predominava o egoísmo. Nos dias dos Juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Juízes, capítulo 21 e versículo 25. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesma. O amor não é egoísta. 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 5. Bom, Ricardo? Irmãos, no primeiro tópico, amor e redenção, aqui fala, né, de um prenúncio da derrubada da parede de separação, que durou muito tempo. Quando Paulo vem pregando aos gentios, já sofreu a represália pela igreja daquele dia. Né? Pedro estava lá comendo com os gentios, quando chegaram,
ele se escondeu, lavou, se limpou, e aí Paulo diz, tive que resistir ele, né? Em outra passagem, né, diz, eu resisti ele duro. Então, quer dizer, foi caindo por terra, né? Porque Jesus é um prenúncio, já que o tópico está dizendo que Boaz, parente remidor, que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, né? Cristo quebrou essa barreira. Jesus morreu pela humanidade, não foi só pelo judeu. Muito importante isso, né? A tipologia diz isso aqui. E também, sobre a fidelidade e o altruísmo, havia um remanescente fiel que temiam a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. No caso dos juízes, né? Que eles se levantavam e consertavam-se e Deus livrava o seu povo. Precisa ter caráter, como disse o tópico passado. Precisa ser servo de Deus. Em um mundo de crescente iniquidade, né, que tinha naquela época. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo em que predominava o egoísmo. Nos dias de juízo, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Quer dizer, Deus sempre cuidando do seu povo. As horas se passam, né? Estou correndo aqui. Deus sempre cuidando do seu povo. O interesse de sempre foi, sempre será. Desde que Adão, né, entrou primeiro o pecado por Adão, trazer o homem para perto dele, em obediência à sua palavra, porque Deus é o que tem o melhor para nós. Isso. Então nós vimos no livro de Juízes que o povo de Deus, que deveria estar perto de Deus, buscando Deus, obedecendo seus preceitos, amando a sua lei, era o povo que estava se desviando de Deus, estava indo para longe de Deus e fazia o que queria, não obedecia a Deus. Aí nós vamos ver lá em Moabe, uma moabita, por causa de uma mulher de Belém, que o seu nome é agradável, né? O seu nome significa agradável. Por isso que muitas vezes nós não conquistamos as coisas, porque nós não somos agradáveis, né? Temos as nossas problemáticas e a gente não segue, não se cura dos nossos traumas muitas das vezes e somos amargos, né? E aí a gente não junta amizade. Noemi, nesses 10 anos, ela conseguiu fazer essa amizade com a sua nora Ruth e com isso se beneficiou lá na frente. Então nós devemos tomar cuidado com isso e aprender com isso. Por que a gente não tem as amizades e que pode nos ajudar no tempo da aflição? Nós devemos construir isso antes. Não é construído no tempo da aflição, mas é antes. A amizade é antes, né? E com isso, essa mulher que era a moabita, ela alcança o privilégio de estar na descendência de Jesus. Ela alcança o privilégio de estar na descendência de Jesus. E outra coisa, quando você vai ler o livro de Ruth, ela pedia conselhos à sua sogra. Ela dizia, como deve, a sua sogra dizia, faz assim, assim, assim. E conforme ela exemplo, né? E ela fazia conforme a sua sogra. Ela não fazia conforme o seu entendimento. Ela fazia conforme a sua sogra orientava. Por isso a importância das mulheres mais velhas ensinarem as mais novas, e as mais novas seguir os conselhos das mais velhas. Claro, no Senhor, né? Mas aquilo que ela estava dando conselho naquela hora era para o bem. E Deus a dirigiu. Tanto é que Ruth foi colher sem saber, foi colher nos campos de Boaz. E Boaz, observando, perguntou para um das... Quem é aquela? Essa está desde manhã trabalhando. Ela veio com a sua nora, com a sua sogra, Noemi, e ela está ali trabalhando. Só parou para beber água e está ali colhendo. E é um exemplo. E aquilo chamou a atenção. A tua reputação que vai na frente. Lá no trabalho, quando alguém vai perguntar, e aquela pessoa que trabalha naquele lugar? Ah, que ela é assim, assim, assim. Não, aquela pessoa é isso, faz confusão, faz isso, faz aquilo. Às vezes a coisa bate a sua porta. Só que a gente acaba fechando a porta por causa das nossas atitudes. Então devemos tomar cuidado. Então, onde predominava o egoísmo, pensava em si mesmo, o altruísmo de Noemi e de Ruth trouxe bênção para elas. Então nós devemos aprender com isso. O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano.
O Todo-Poderoso conduz a história e executa o seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Isaías 64:4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele espera. Busque a Deus, chegue a Ele com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Chegue a Ele com confiança, chegue a Ele com sinceridade, mesmo com suas mazelas, mesmo com seus pecados. Confesse a Ele, chegue a Ele com sinceridade e coloque os seus problemas diante dEle. Noemi, quando chegou em Belém, pela segunda vez, diz: Noemi chegou. Não me chame de Noemi, me chame de Mara, eu sou amarga. Mas daqui a pouco, no tudo aconteceu, ela se alegrou e pegou seu neto nos braços e cuidou do seu neto, e Deus cuidou deles. Então que Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco, ligadinho aí pelas redes sociais, né? E também pela rádio.